A gente vem acompanhando desde o início de setembro o aparecimento de manchas de petróleo no litoral do Rio Grande do Norte, né? A Petrobras já disse que o petróleo não é daqui, é de fora, há uma suspeita aí até de uma embarcação que afundou e esse petróleo está chegando aqui no litoral do Nordeste. São mais de 40 pontos aqui no Rio Grande do Norte e a extensão é em quase todo o litoral nordestino. Eu convidei a professora Maria Cristina Araújo, professora do Departamento de Oceanografia da UFRN, para falar com a gente aqui, dar os detalhes do que eles estão pesquisando nesse momento tão difícil que há um desastre ambiental. Bom dia, professora. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Podemos tratar isso como um grande desastre ambiental, né, professora? Sim, é um desastre ambiental sem precedentes, até para o Brasil, né, por conta da extensão da área afetada e dos impactos gerados. Geralmente, quando ocorre algum acidente com petróleo, eles são pontuais, específicos, alguns até graves, ali na costa americana já aconteceu, alguns anos atrás, mas pela extensão do litoral, é um dos primeiros do mundo, a gente pode até considerar, há precedentes no mundo inteiro? Olha, dessa forma não, como você falou, são grandes desastres, mas de abrangência mais pontual, assim, e de fácil identificação, porque essa é a grande diferença. Nos desastres que têm acontecido, né, ao longo do tempo, a causa tem sido identificada facilmente. Ou é um vazamento de uma plataforma, ou de um duto, ou de um petroleiro, mas sempre. No nosso caso, esse é o grande problema. Atualmente, nós temos mais perguntas do que respostas. Ainda há um mistério sobre a origem desse óleo, né? Sim. A investigação, ela acompanha todas as hipóteses, ela investiga todas as hipóteses, obviamente, né, mas ainda há mais perguntas do que respostas. Então, foram feitas as análises do material, foi inicialmente constatado que o petróleo cru é procedente da Venezuela. Isso foi atestado por laboratórios distintos, né, do Rio de Janeiro e na Universidade Federal da Bahia. Mas, obviamente, o petróleo não veio diretamente da Venezuela, isso seria impossível por conta das correntes, então seria algum navio em trânsito. Mas ainda há outras especulações. Então, semana passada apareceram uns tonéis da Shell e está sendo investigado também. São três hipóteses. Uma é corrente, isso já está um pouco descartado por conta da origem, que pode ser da Venezuela, e como esse petróleo chegou pelo mar, que pelas correntes. Isso está praticamente descartado. Da outra, afundamento de uma embarcação e que teria petróleo, e esse petróleo está chegando. E o terceiro, uma contaminação, vamos dizer assim, criminosa, um derramamento criminoso. A senhora fica com qual? Descartando já a questão das correntes. Olha, a questão do navio naufragado é preciso, existe uma possibilidade sim, mas nesse caso é preciso que se investigue a idade do óleo, do petróleo, porque o navio naufragado que estão pensando foi na Segunda Guerra, então o petróleo teria um tempo, então teria que se analisar a idade do petróleo. Eu acho pouco provável isso, mas enfim. A outra possibilidade é que tenha sido um descarte proposital. Eu também acho difícil pela quantidade, né, de óleo. É pouco provável que alguém jogasse deliberadamente um volume de óleo desse. Qual é a quantidade estimada? Olha, a Marinha professora? estima, tem feito estimativas em torno de 500 barris. Isso não é muito quando se considera grandes acidentes, que são milhares de barris, que são muitas vezes descartados. Mas é um volume grande para se pensar num descarte proposital, né? Sherlane Lima. A gente está falando aí, bom dia, professora, entre mistérios e especulações, mas o Brasil, ele usa esse petróleo da Venezuela aqui no Nordeste? Não usamos. Esse petróleo provavelmente estava em trânsito por águas internacionais. A gente não sabe se existe a possibilidade. É um navio credenciado, um navio identificável, ou é um navio assim, irregular ou ilegal. Isso também estamos levantando essa possibilidade, mas nós não usamos o petróleo da Venezuela aqui. Iria usar, só para complementar a sua pergunta, se tivéssemos instalado a refinaria de Pernambuco. Que estava prevista com a participação da Petrobras, da PDVSA.
né? E essa parceria foi anunciada, mas acabou não se concretizando. E aí sim, essa refinaria de Pernambuco iria tratar esse óleo, que é um óleo diferente, é um óleo mais grosseiro, um petróleo mais diferenciado. Ia ser lá em Pernambuco. Mas como essa coisa está descortada, né? Sim. Né, pois é. professora? Então, assim, são muitas suposições. Qualquer material, quando cai no mar, ele não obedece fronteiras, ele sofre a ação de dois grandes fatores, correntes, ventos, né, e as marés. Então, é preciso que se identifique o problema ainda no mar, porque ele se desloca e quando chega na costa... A fauna e a flora atingidas, né? A gente vê aí as cenas das tartarugas, comoveram aí muita gente. Sim. E algumas delas não escaparam, se eu não me engano foram 10 identificadas e 9 morreram, uma delas aqui no Rio Grande do Norte. Eu pergunto à senhora, até que ponto a natureza vai fazer a limpeza desse acidente? O que esperar aí das praias, por exemplo, nos próximos meses? Olha, o petróleo ele vai se transformando, ele sofre um intemperismo e vai se transformando em frações. Por exemplo, dessa quantidade que chegou, a gente sabe que em torno de 40% já evaporou desde que foi lançado rapidamente. Então, o que sobra é em torno de 50% a 60%, que é o que chegou às praias. A extensão é muito grande, nós temos vários ecossistemas muito sensíveis, então quando um material desse chega no manguezal, é praticamente impossível de ser retirado. O que está se fazendo é retirando o material que chega nas praias, na parte arenosa, que você recolhe a areia, que já é um grande impacto. E muita coisa já foi recolhida. Já foi recolhida, exatamente. Mas quando chega nos manguezais, nos recifes, nas regiões rochosas, isso é praticamente impossível. Então, nossa área de mangue foi atingida, professora? Você já tem elementos, informações nesse sentido? Olha, eu sei, nós temos aqui o estuário do Rio Potengi, eu não fui lá visitar, mas eu fui na praia de Genipabu há umas 2 semanas com uma turma e eu não consegui visualmente identificar as manchas de óleo, mas saímos todos com os pés completamente melados, manchados de óleo. Ou seja, o que acontece é que essas bolotas, esse material vai ficando enterrado na areia e a gente muitas vezes não consegue mais visualizar, mas ele continua lá. Só respondendo a tua pergunta sobre recuperação, a natureza tem um poder de resiliência imenso. Isso. Imenso. Mas a gente não tem como avaliar em curto prazo quanto vai ser recuperado. Até pelo ineditismo. Até pelo ineditismo, pela área afetada, porque o que se está fazendo é tentar limpar as áreas urbanas, as áreas das praias que são mais frequentadas, mas existe uma imensidão de litoral no Nordeste todo, que é com muitas áreas desertas. Nós já temos, inclusive, 12 unidades de conservação atingidas. Isso é gravíssimo. São danos assim... Quais aí? Só pra gente... Eu não sei citar todas, mas as mas principais. assim, a gente tem várias na Bahia. Então, lá, por exemplo, Sergipe, eles estão... Sergipe, eles estão preocupados, por exemplo, lá na Bahia, que no momento é o estado mais atingido, né? Eles estão, assim, tentando acionar o governo para colocar barreiras, porque, inclusive, não sei se vocês viram, está chegando, desde sexta-feira, que estava se aproximando do litoral, uma grande mancha de óleo com 21 quilômetros quadrados da Bahia. E essa mancha, ela por enquanto ainda estava inteira, mas ela começa a se fragmentar, então é algo que precisa ser contido. Não adianta esperar que ela chegue na costa, é preciso se conter isso aí no mar ainda, porque aí você começa a deixar que ela se espalhe por manguezais, por rios. Então é um problema assim gravíssimo e que eu acho que no momento a gente está dando mais foco a encontrar o culpado do que fazer a prevenção. As duas coisas têm que trabalhar em paralelo. Tem que trabalhar, né? em paralelo. A foz do Rio São Francisco já foi atingida. Houve a decisão da ANA na semana passada, a Agência Nacional de Água, de aumentar inclusive a vazão do rio para tentar barrar a entrada da material. A interiorização desse óleo pelo rio, né? Foi uma medida acertada? Certa, porque quando você aumenta a vazão, você empurra a maré, né? Então você faz com que o material permaneça mais na zona costeira. Uma resistência maior do rio. Gerlane Lima. Professora, são muitas praias onde foram identificadas essas manchas. Aqui no Rio Grande do Norte, esse óleo ele continua chegando, porque na Bahia a senhora falou que ele ainda chega. Aqui no Rio Grande do Norte? Aqui diminuiu consideravelmente. A gente não tem mais registro de manchas se aproximando. O que a gente tem é o que já chegou aqui, que está ainda no ambiente. E deve ser por isso que a Marinha, né, os oficiais da Marinha que estão acompanhando esse processo, semana passada já declararam que diminuiu a intensidade desse óleo. Mas aqui,
Em outras regiões Exatamente. do litoral, ela continua forte. Né? Na região do Rio Grande do Norte para cima, que foi se espalhando gradativamente, a situação já melhorou, mas já não está chegando. A situação mais crítica agora é na Bahia. Então, Bahia, Sergipe, é onde você ainda está chegando o óleo. A senhora acredita que esse óleo passa do Nordeste, desce mais ali para o Rio, as praias do litoral paulista, olha, Paraná? nós temos um sistema de correntes, que a gente chama, é uma corrente equatorial, que ela vem do continente africano direto para o Brasil. Foi inclusive isso que trouxe as caravelas para cá. E ela se bifurca, essa corrente ela se bifurca nas imediações da Bahia. Então, um ramo vai para norte e um ramo vai para o sul. Então, o ramo norte é a corrente norte e o ramo sul a corrente do Brasil. E essa corrente é uma corrente muito potente. Ela tem essa bifurcação mudando ao longo do tempo, assim, ela faz uns meandros. Então, é essa corrente, provavelmente, que trouxe o material e que está levando para as regiões distintas. No caso do norte, ela já chegou no Maranhão, ela não sobe mais, porque ela começa a encontrar resistência de outras correntes e outras coisas. Mas para o sul ela desce realmente, a corrente do Brasil ela vai. Então existe sim uma probabilidade. Tudo depende da questão de vento e de corrente, porque nós temos um vento sudeste que sopra em direção para cá, que também pode estar contendo um pouco para não chegar para outras regiões. Professora, pelo que foi já investigado, já se sabe pelo menos o local onde esse possível acidente tem ocorrido ou descarte desse material? Olha, ainda não há uma certeza com relação a isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já ouvi, o acidente ocorreu no mar entre a Paraíba e Pernambuco. Já ouvi alguma coisa sobre esse tipo. Não dá para ter essa certeza. Ainda não, assim, embora a gente tenha condição de determinar isso aí. Tem vários pesquisadores trabalhando com o que a gente chama de modelagem matemática, que é você jogar num programa específico para isso, dados de correntes, de ventos, de ondas, e identificar o deslocamento, porque o que a modelagem faz é isso, você joga os dados e o deslocamento dele é avaliado. Inicialmente, como apareceu entre Pernambuco e Paraíba, supõe-se que a origem tenha sido de algum ponto nessa direção, mas a gente sabe que está... Quem é que está coordenando essa investigação? Olha, é um conjunto de órgãos, né, federais, então o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a Marinha e nas regiões e nos estados, os órgãos ambientais tipos de cada estado, né? Diógenes comentou sobre o comprometimento da fauna, da flora. A possibilidade dessa mancha se espalhar pelos rios e comprometer, não só isso, mas comprometer o abastecimento da população? Olha, eu acho pouco provável, porque ela não teria como entrar, porque o rio, a foz do rio, ele sofre a influência do mar, da maré, e também da força de vazão do rio. Então, assim, é difícil que ela consiga se entrar no rio e se misturar e se entrar até a questão de comprometer esses reservatórios d'água potável. Agora, professora, talvez não seja a sua área, mas o contato da população com esse óleo. A gente já tem alguns relatos aí, de contato das pessoas com a pele, óleos, enfim. Qual o cuidado que deve se ter nesse momento? Olha, essa substância, sim, é uma substância tóxica, obviamente, mas o contato, assim, na pele, ela gruda na pele, então é difícil para retirar, tem que usar óleo, tem que usar um solvente, então tem essa dificuldade. Mas, assim, o problema disso é para os animais, porque o recobrimento é praticamente total. No caso das pessoas que frequentam as praias, elas melam os pés, podem melar a mão, não é muito grave. O que se recomenda, principalmente, pelo menos é uma recomendação assim minha, é sobre as crianças, porque as crianças, elas sentam na areia, elas pegam, elas mexem, ela pode colocar na boca, então isso é um cuidado. Olhos, então isso eu vi em Genipabu, o material muito camuflado na areia. As pessoas devem ser mais radicais e evitar banho de mar nesse período? Não chega a ser tão assim, restritivo, não. Óbvio que se você encontra uma área onde você tem os indícios de que há um material ali, deve-se evitar, obviamente, porque você vai entrar em contato. Mas, assim, de forma geral, se você não visualiza que a área está comprometida, não impediria o banho de mar.
Não é? Isso aí não E no caso da ingestão dos peixes que tiveram contato com esse óleo? Aí sim seria problema, porque se o animal ingeriu, você também, ao se alimentar, também vai ingerir. Esse material, ele tem haja poluentes. Há casos, há registros, né? há E registros. nesse caso sim, porque aí o material é tóxico, tem poluentes, tem uma série de compostos que não devem ser ingeridos, né? O impacto ambiental, no turismo, mas na visão da senhora, quando é que a gente vai ter uma ideia para mensurar tudo isso? Pois é difícil. A gente sabe que são 3 tipos de impactos básicos, né? Os ambientais, os sociais e os econômicos. Quando eu falo impacto social, muitas vezes a gente fica pensando, comprometer o uso da praia, o turismo está prejudicado, as pessoas. Mas, na verdade, a gente tem que pensar, por exemplo, em outros aspectos, como as populações nativas, a pesca, não é? As comunidades tradicionais que dependem da pesca, os quilombolas, os pescadores. Então, é uma coisa muito ampla. Do ponto de vista econômico, todos são afetados, porque muitos municípios do Nordeste têm o seu PIB dependente do recurso de turismo costeiro. E ambiental é, sem dúvida nenhuma, o mais grave e o que a gente realmente tem bastante preocupação. Eu queria agradecer a presença da professora Maria Cristina Araújo aqui do nosso programa, esclarecendo esse momento difícil que passamos por conta desse desastre ambiental. Óleo misterioso ainda em todo o litoral do Nordeste. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Bom dia.